Graça e paz, meus amados irmãos, da parte do Eterno. Já tivemos um estudo falando sobre a igreja de Éfeso, Esmina. Agora vamos aprender um pouco com a carta à igreja de Pérgamos, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 2, versos de número 12 em diante, que vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamos escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para praticarem prostituição. Outro assim também tu tens, o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber essa palavra de Deus, uma palavra de ensinamento, de fortalecimento e de encorajamento por dias que vem, sobre nossas vidas, os dias de hoje. Assim oremos. Pai soberano Deus, nesta noite, Senhor, abre nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos receber, Senhor, esta palavra, que nós possamos nos fortalecer ainda mais, Senhor, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Pai, graças te dou por este momento, em nome de Jesus, amém. E que todos possam receber também esta palavra e compreender aquilo que o anjo quer para a sua igreja, amém? Que o Espírito Santo de Deus quer para a sua igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Vamos lá. A igreja de Pérgamos, ela fica localizada, como já dissemos, numa ilha da Turquia, em Pérgamos, uma ilha bastante rica, um polo onde o desenvolvimento lá, as pessoas viviam bem de vida, mas havia o imperador de Roma, a qual ele se apoderava dessa cidade, que hoje é a Turquia. E vamos trazer aqui uma introdução. Pérgamos foi uma rica e poderosa cidade na antiguidade grega, localizada na atual Turquia, onde hoje é a cidade de Pérgamos. O nome também é a origem da palavra de pergaminhos. Aí é onde surge os pergaminhos, os papiros, onde começa a igreja de Pérgamos. Ele começa a evoluir ao ponto de escrever no pergaminho. Surge daí os pergaminhos. E aqui Jesus aparece para João e manda ele escrever para a igreja de Pérgamos. Ao anjo da igreja de Pérgamos escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes, a espada afiada de dois gumes. Louvado seja Deus. Que espada é essa, meu irmão? Que espada é essa a qual Jesus manda João escrever para a igreja de Pérgamos? Porque a igreja de Pérgamos, ela estava vivendo
dois tipos de adoração. É como se diz, né? Tem pessoas hoje que tá na igreja, mas também tá com o pé fora da igreja, né? É um crente que é crente na igreja, mas na rua ela não dá testemunho de cristão. E aqui eles passam a adorar outros deuses, a prestar culto a outros deuses, deuses pagãos, a qual o imperador de Roma obrigava as pessoas a adorar ele. E aquele que não fosse adorado, eles seriam mortos, martirizados na praça pública diante das pessoas, para que eles negassem Jesus Cristo e adorassem o imperador romano, entendeu? Porque havia muitos deuses, não é, como foi falado na igreja de Pérgamos e de Esmirna, Artemis, né, deuses da fertilidade. Havia também os deuses, né, dos nicolaítas, a qual induzia as pessoas a se prostituírem, onde a divindade deles era, não é, que a alma não podia ser, como é que se diz, receber punições pelas ações do corpo. Ou seja, então quer dizer que eles poderiam ter relações sexuais de todo jeito, mutilar os seus corpos, e que Deus ia ser salvo, que não ia ter prejuízo com nada. E a Bíblia nos ensina que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo, não é? Porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje a gente tem que ter cuidado até de fazer uma tatuagem no nosso corpo. Porque se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu não vou pichar o meu corpo. Eu vou dar um exemplo. Você pinta a sua casa e no outro dia, quando você abre as portas, a casa está pichada. Você vai gostar? Você não vai gostar. E a mesma coisa é Deus. Se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu tenho que zelar por ele, eu tenho que cuidar dele, para que eu possa apresentar a Deus, não é? Assim como ele me deu esse corpo para que ele habitasse, entendeu? Mas os nicolaítas, eles judiavam do seu corpo, eles se prostituíam, eles profanavam, e isso não estava agradando ao Senhor. E o Senhor agora diz que ele tem a espada de dois gumes, e essa espada ela é afiada, não é? Ela corta dos dois lados. O interessante é que quando a gente vai ver em Hebreus 4:12, a gente consegue entender o que Jesus está falando para a igreja de Pérgamos. Ele diz aqui, 4:12 de Hebreus, ele diz: porque a palavra de Deus, eu já entendo que a espada é a palavra de Deus. Todos os cristãos sabem que quando se fala de espada, se fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela tanto serve para ferir, mas também me fere, porque ela corta dos dois lados. Ela é afiada e corta dos dois lados. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto em medula, e apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Louvado seja Deus. Veja que é uma espada tão afiada que a gente faz uma comparação de um bisturi, né, de um médico. É um corte preciso para que ele venha fazer uma cirurgia. É tão afiado, mas a espada, a palavra de Deus, é mais afiada ainda do que isso, porque ela consegue fazer a separação do que a minha mente e o coração pensa, da alma e do espírito. Então essa é a palavra a qual o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Apocalipse, né? A igreja de Pérgamos em Apocalipse, que ele está vendo e que ele virá como juiz. Que ele virá como juiz. A gente vai ver em Apocalipse 1. Apocalipse 1, 16. Ele vai dizer aqui,
tenho na mão direita essa estrela, e da boca sai uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilha como um sol na sua força. Quando vi cair os seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eita! Quando ele vim, aleluia, para julgar, mas até então ele quer que a igreja se arrependa, largue essas doutrinas, não é, a qual estão sendo implantadas dentro da igreja, doutrinas dos nicolaítas, onde está levando o povo de Deus à prostituição, a profanar o templo do Senhor, e onde tem um trono que Satanás habita. A gente tem visto que muitas igrejas não é mais o Espírito Santo que tem guiado, mas é o próprio Satanás que tem levado, não é, o povo ao engano. Não é uma igreja que você consegue discernir e ver a intenção das pessoas, onde falsos mestres estão ensinando a palavra de Deus por dinheiro e desviando o povo de Deus do céu, mas levando para o inferno. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor diz assim: ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quem foi Antipas, meu irmão? Antipas foi o bispo da igreja de Pérgamos, onde ele pregava com fervor, ele batia de frente contra essas doutrinas, a qual Roma, não é, o imperador romano queria impor, e o povo de Deus estavam se prostituindo já, aquele povo que era separado, o povo que era, não é, combatia, não é, essas falsas doutrinas, mas agora estavam se deixando levar, mas havia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, homem, não é, chamado de Antipas, a qual o Senhor dá testemunho. Meu irmão, já pensou agora Deus dando testemunho de mim e você? Tá vendo aí, minha fiel testemunha, como foi que Antipas morreu? Ele foi colocado dentro de um touro de bronze para negar o nome de Cristo. E esse touro, né, de bronze pegando fogo, como se fosse um caldeirão, para cozinhar ele vivo dentro, para ele negar o nome de Cristo. Mas quando as pessoas pararam para escutar ele negar Cristo, ele começou a dizer: salve Cristo, entregar sua vida a Cristo, agradecendo a Deus pelo fato de morrer, aleluia, não negando a Cristo, mas encorajando as pessoas que estavam vendo. Teve um efeito contrário nisso aí, porque o imperador de Roma queria que as pessoas negassem. Fazendo isso, automaticamente ele acharia que o povo ia negar Jesus Cristo, mas teve uma reação contrária. Quando ele viu que Antipas não negou o nome de Cristo, mesmo sendo martirizado ali, esperaram ele negar Cristo, ele disse: salve Cristo, aleluia. Será que eu e você está preparado para isso, meu irmão? Ou será que eu e você está igual a Pedro? Porque Pedro disse: não, Senhor, eu morrerei por ti, eu morrerei contigo, Senhor, não deixarei, estarei contigo até a morte. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, ainda que antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Não, Senhor, estarei contigo. Pedro, Satanás pediu, foi ao céu, pediu ao Pai: mas eu roguei por tu. Ele queria se andar contigo. Não, Senhor. Não demorou muito não. E Pedro não estava sendo perseguido não. Pedro, só fizeram a pergunta a Pedro: tu anda com eles? Não. Tu é um deles? Não. Por 3 vezes Pedro negou Jesus Cristo. Mas agora eu vejo Deus dando testemunho de Jó. Satanás vai ao 3º céu
infiltrado com os anjos de luz. Quando chega lá, aleluia. Quando chega lá, Jesus disse: de onde tu vem, Satanás? Vim de rodear a terra, perambular por ela. Viu lá? Meu servo Jó, homem temente, íntegro, temente e que se desvia do mal. Já pensou, meu irmão, nos dias de hoje, aleluia, Deus dando um testemunho de mim e de você? Eu e você passar e as pessoas dizerem: aí verdadeiramente é um homem de Deus que não nega a sua fé, não se corrompe, aleluia, glória, meu Deus. Já pensou? As pessoas olhar para mim e para você, ver Cristo em meio às dificuldades a qual nós estamos passando, aleluia, uma igreja hoje corrompida, onde Satanás está sentado, mas eu e você tem permanecido fiel ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que eu e você hoje possa ser Antípias, que eu e você hoje possa ser Jó. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa dar testemunho de mim e você. Ah, mas eu neguei Cristo. Ei, mas te preocupa não, aleluia, te preocupa não. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ao terceiro dia, Jesus teve uma preocupação de ir ao encontro de Pedro. Ei, Pedro, tu negou Jesus Cristo, foi? Mas não é teu fim não, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Jesus é muito bom. Foi ao encontro de Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro e disse assim: ei, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aleluia. Apacenta minhas ovelhas. Demorou um pouquinho, o Senhor disse: Pedro, tu ama mais a mim do que a este? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, quando o Senhor perguntou a Pedro, Pedro se lembrou, aleluia, que ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Ele disse: ah, Senhor, tu sabes, tu me conheces, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela serve para discernir a intenção do pensamento e do coração. O Senhor agora estava fazendo essa divisão em Pedro, dizendo: ei, Pedro, agora eu sei que tu me amas. Reneva sobre a Camanai. Aleluia, meu Deus. Agora Jesus sabe o quanto tu amas Ele. Aleluia. Não é as perseguições que vai fazer você deixar o amor de Jesus Cristo. Não é, aleluia, as calúnias, a morte que vai fazer você negar Jesus Cristo. Nós vamos permanecer fiel, aleluia. Porque Ele diz aqui, ó, aleluia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, e com ele darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Sabe o que significa isso? Aleluia, porque Deus vai julgar, aleluia, porque a palavra de Deus, Ele disse que Ele é juiz, e Ele vai vir como julgador, aleluia, Ele vai vir como juiz, Ele vai julgar, aleluia. Mas aquele que recebeu uma pedra preta, aleluia, esse será condenado. Mas aquele que recebeu uma pedra branca, porque a lei antigamente dizia assim, ó, o juiz, quando julgava uma causa, ele dava uma pedra branca e o nome da pessoa, aleluia, dizendo assim: olha, tá revogado. Aleluia, essa sentença foi paga, aleluia, essa sentença foi perdoada. Estava escrito nessa pedra branca o nome da pessoa e ele tinha pago a pena, ele não tinha mais culpa. E essa pedra branca significa hoje, aleluia, se eu e você receber ela, a salvação. Aleluia. Quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer: eu estou aqui com minha pedra branca. Aleluia. Não tem condenação mais sobre a minha tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se arrepende, Ele está dizendo aqui, ó. Mas para que isso aconteça, portanto, arrepende-te. Se não, virei sem demora e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Meu irmão, a palavra é tão forte, porque a palavra de Deus vai dizer que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessarão. Eu e você vai confessar os nossos pecados. Vai sair palavra, espada da nossa boca. Eu e você vai confessar.
Mas ele está dizendo, antes que isso aconteça, se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados. Você caiu, aleluia. Pedro também caiu, mas ele foi ao encontro de Pedro e ele segurou Pedro e disse: ei Pedro, aleluia, tu és pedra, e em ti edificarei a minha igreja. Ainda tem esperança para mim, a tua vida. Amém? Aqui fica um breve estudo da igreja de Pérgamos, a perseverança, que nós não devemos aceitar as falsas doutrinas, que nós não devemos profanar o templo e morada do Espírito Santo com doutrinas dos nicolaítas, que nós devemos bater de frente com os profetas Balaão que estão dentro da igreja profetizando por dinheiro, aleluia, trazendo mensagens vendidas dentro da igreja, e onde Satanás está habitado, a gente não deve aceitar esse tipo de coisa. Mas a palavra, ela sabe discernir, aleluia. A palavra, ela dá o esclarecimento. E como é que nós vamos, aleluia, ter o discernimento disso? Lendo a Bíblia Sagrada. É só a Bíblia. Você tem que examinar as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe, irmão, para que isso possa chegar a mais pessoas. Forte abraço, que Deus abençoe. Quero também terminar com uma oração. Amém? Justo, soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, neste momento te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que têm perseverado, Senhor, aqueles, Senhor, que têm permanecido fiel. O Senhor tem visto, Senhor, as nossas forças. Muitas vezes o Senhor tem visto também o nosso cair, Senhor, mas o Senhor sabe discernir, Senhor, o que o nosso coração e a nossa mente deseja. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Senhor, nesta noite, mas que o teu Espírito Santo possa nos renovar e nos permanecer de pé em meio às perseguições. Pai, aquele que tem caído hoje, aleluia, que essa palavra possa trazer ânimo e força para ele permanecer de pé. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço, que Deus abençoe.